people who talk about total communication are right in the middle of this, and they say that you can do both of these things at the same time. You can achieve monolingual competence through using two languages. You can get people to learn auditory languages visually. And that's the appeal, because it allows, the appeal of total communication has been that it allowed people not to look at these binary oppositions, but to think that we could have this magical system that would allow us to do all of these things at once, and everybody would be happy. It's also why it failed, because you can't do that. So these are the themes. Now these themes are held dearly. Which side of either of any of these issues you are on is a matter of deep commitment. The next slide, please. So, what happens when we talk about deaf education is our discussions become discussions based on commitment to ideals rather than observations of data. And that's why it's so hard to change things. It's very difficult to change religious beliefs. That's what we have. We have systems of religious beliefs. When I talk to people in general, when they come up to me to criticize me, they'll say, but I believe such and such. Okay? And so it becomes a matter of belief. As a result, when people use data in these discussions, they use it to whatever purpose they want. And contradictory data will be used to whatever you want. It's an interesting thing. In the 1970s, 1960s, Moores wrote a doctoral dissertation. At that time, he was arguing against oralism for total communication. And he said, we've got to stop depending on these standardized tests of reading and writing, because they overestimate deaf children's abilities. They say that deaf children really read and write better than they do, but the system is really failing, so we shouldn't look at those tests. They overestimate the deaf students' abilities. That he was arguing in favor of total communication. Now, just a few months ago, he wrote an editorial in one of our journals in which he said, now he's arguing for total communication against the changes toward using ASL. He said, we have to stop using these standardized tests of reading and writing ability because they underestimate the ability of deaf children to read and write. Deaf children really read and write much better, and total communication has been successful. And not only that, and here's where we see it's a matter of belief and commitment, the people who are arguing against it are insulting deaf people's skills, and they're insulting the teachers who work so hard. So we get these arguments around commitment rather than an examination of the real data. The real data here are simple. When we test deaf children, they don't do too well. You know, there's something wrong with the system, and we ought to look at it. The last slide, please. The other observation is this, and this is my last one. I'm realizing more and more as I look at what's going on in deaf education that the bottom line is not about method. The bottom line is not about which language we use. The bottom line is not about anything other than power. The issue here is power. Who is going to control the image of what deaf people become? And it's interesting, as I was reflecting just a moment ago on the conferences of the 1890s. In those conferences, the deaf people owned the arguments about deaf education. It's true, they weren't getting what they wanted, but the arguments about deaf education were theirs. It was deaf people who were presenting, saying, no, we want our language. And something has happened to the power structure in deaf education
so that at most conferences I go to, there are a whole bunch of hearing people saying, here, in a very political way, here are the things that deaf people need. So that the arguments themselves have, even the arguments for autonomy have been taken from deaf people in some sense. I think we need to think about how to get these things back in. If we look at deaf education and the whole industry of deaf services, we would describe it as a situation of hegemony in which a certain group holds the power. And perhaps we can begin to think about designing systems that gradually, let me start that again. Perhaps I would like to think about a system in which my goal was to replace myself in my job. So that's what I've been thinking about, and I've been a fly again. I hope I've offended somebody. We'll talk about it later. Muchas gracias, Robert. Bob, vamos a seguir con el profesor Amandio Coutinho, del Instituto Pereire de Portugal. Muito bom dia. É um prazer muito grande estar aqui, estar no Brasil, estar entre pessoas que falam, pelo menos nos ouvintes, a primeira língua a mesma que a minha. É raro isso acontecer nas conferências internacionais. É também um prazer muito grande estar pelo convite, ter recebido o convite do professor Carlos Scliar, a quem agradeço a amabilidade do convite, para poder representar e apresentar o trabalho que desenvolvemos no Instituto em Portugal. É também uma honra, claro, estar na presença desta mesa, de uma mesa recheada de gente muito conhecida, com um trabalho apresentado de há muitos anos e a quem estimo em especial, quase todos que conheço há muito tempo. Depois do que o professor Robert Johnson acabou de dizer, quase me apetecia pegar na trouxa e ir embora, porque parece tudo o que ele disse acaba por ser uma excelente conclusão do Congresso. Apesar de tudo, como vim aqui para apresentar um trabalho, terei que o fazer e penso que ficará muito aquém daquilo que acabaram de ouvir, mas, enfim, lá terei que o fazer. O tema do meu trabalho, o tema que vos venho apresentar hoje tem a ver fundamentalmente com a escrita das crianças surdas. Gostaria de apresentar na íntegra tudo aquilo que escrevi para vos dizer, mas com as contingências que conhecem vai ser impossível, daí vou retirar apenas algumas ideias que deixarei aqui para reflexão. A aquisição da escrita pelas crianças surdas, a aquisição do domínio da escrita pelas crianças surdas é ainda pouco abordada. Podem contar-se pelos dedos de uma só mão os trabalhos apresentados aqui sobre a escrita das crianças surdas. Todavia, nós consideramos ser um aspecto fundamental porque, por um lado, entendemos que a primeira língua das crianças surdas é a língua gestual, no caso das crianças portuguesas, das crianças surdas portuguesas, a língua gestual portuguesa. Entendemos que a segunda língua deverá ser a língua portuguesa e a produção escrita, a escrita como produção por parte das crianças é um elemento fundamental. Tem-se falado muito na segunda língua, e quando se fala da segunda língua, na aquisição da segunda língua, na aprendizagem da segunda língua, fala-se fundamentalmente de leitura e muitas vezes está
implícito também a escrita, mas a escrita em si mesma, a escrita das crianças surdas, tem-se falado muito pouco. Queria deixar como ideia fundamental este aspecto. Se por um lado a leitura se pode entender como a componente perceptiva ou receptiva da segunda língua para os surdos, por outro, a escrita deve ser entendida como a componente ativa dessa língua, a que torna o surdo num verdadeiro produtor da língua. Escrever é produzir língua. Dominando a escrita, a pessoa surda pode finalmente manusear a sua segunda língua, utilizá-la não apenas para aprender, mas sobretudo para interagir. É claro que a tarefa de implementação e desenvolvimento da escrita nas crianças surdas deve caber, no nosso entender, em primeiro lugar, ao professor ouvinte, porque é o professor da língua portuguesa, porque é o professor competente nessa matéria. A ele cabem as tarefas, das quais podemos destacar algumas. Por exemplo, motivação para a escrita, estimulação da escrita, criação de contextos adequados à produção da escrita, condução do aluno para a reflexão sobre o que escreve ou sobre o que os outros escrevem. Mas, se o papel do professor da língua portuguesa é primordial, não podemos esquecer o papel do professor surdo, o papel do professor de língua gestual portuguesa no processo da aquisição da escrita. A aquisição da primeira língua pela criança surda é fundamental para o sucesso da sua introdução na aprendizagem e aquisição da escrita. Por isso, o papel do professor surdo é, neste contexto, extremamente importante. Primeiro, porque é fundamental que a criança surda adquira a sua primeira língua, a língua gestual portuguesa, no caso das crianças surdas portuguesas. Porque a língua gestual é fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo. Porque a língua gestual e o desenvolvimento cognitivo são imprescindíveis para a aquisição e organização e também sedimentação da experiência. Porque a língua gestual, o desenvolvimento cognitivo e a experiência são fulcrais na aquisição da segunda língua, a escrita. Portanto, todas as tarefas e todas as atividades que o professor surdo possa desenvolver com o sentido de dinamizar, implementar, desenvolver a língua gestual nos seus alunos surdos, são tarefas e atividades importantes no processo de aquisição da escrita por esses alunos. Daí que, quando o professor surdo dinamiza sistematicamente atividades de conto de histórias, reconto, relatos, descrições, etc., com os seus alunos, está sem dúvida a contribuir para o aparecimento e posterior desenvolvimento adequado do processo de aquisição da escrita, na medida em que está a proporcionar aos seus alunos variados modelos organizados de texto que lhe vão ser de muita utilidade na aquisição e desenvolvimento da escrita. Fundamentais são também as tarefas do professor surdo, o professor de língua gestual portuguesa, no alargamento e sistematização da experiência e do pensamento de cada um dos seus alunos surdos, porque só assim estes poderão algum dia chegar a um domínio efetivo da língua portuguesa escrita. Estes são os aspectos relevantes e fundamentais do programa de implementação da escrita com crianças surdas, ou para as crianças surdas, como entendermos, que atualmente desenvolvemos no Instituto Jacó Rodrigues Pereira da Casa Pia de Lisboa. E é claro que todos estes aspectos e muitos outros têm sido trabalhados e desenvolvidos em conjunto com o professor e surdo, com o professor ouvinte. Pretendemos com este trabalho, entre outras coisas,
que as crianças surdas descubram que a escrita é uma forma de comunicação importante para elas, que pratiquem a escrita motivados e com prazer, que através da escrita desenvolvam o seu sentido crítico, que interiorizem e utilizem a estrutura mais adequada de cada texto, que entendam as relações entre os textos produzidos por eles e os textos dos outros, que percebam que podem dizer a mesma coisa, embora de forma diferente, através da língua gestual portuguesa e da língua portuguesa escrita, que se interessem por escrever, que aprendam a usar a sua própria escrita como auxiliar precioso da memória e da ação. No pouco tempo que temos de execução e de implementação deste trabalho, 2 anos apenas, até agora, ainda é difícil extrair conclusões definitivas. No entanto, deixo-vos aqui algumas que já são relevantes. Os nossos alunos escrevem mais. Escrevem mais em cada uma das produções que escrevem. Escrevem mais adequadamente, isto é, mais de acordo com os objetivos que se propunham atingir, quer quanto à forma, quer quanto ao conteúdo. Escrevem mais vezes quando querem e não apenas quando lhes mandam. Mostram aos outros, aos colegas, aos professores, aos funcionários, aos familiares, o que escrevem. Este trabalho de produção resulta, claro, faz com que as preocupações para os professores aumentem, quer para os professores surdos, quer para os professores ouvintes. Porque as produções parecem muitas vezes impossíveis de ler ou decifrar, porque o aumento da produção parece tornar inviável a sua correção, entre aspas, pelos professores. No entanto, quero aqui deixar-vos um aspecto importante. Todos estes aspectos, todas as dificuldades, todas as dúvidas, são trabalhados em momentos semanais de reflexão e formação e estamos a dar passos concretos para encontrar as soluções para estas dificuldades. Por outro lado, o professor surdo e o professor ouvinte de uma mesma classe articulam o trabalho entre si, têm estatuto idêntico, trabalham com a mesma turma e desenvolvem trabalho dentro do mesmo espaço, mas em tempos diferentes. Quero aqui sublinhar de acordo com aquilo que a minha colega Maria Augusta Amaral ontem apresentou, que o professor surdo não é um apêndice para nós, o professor surdo não é um apêndice do professor ouvinte. Não tem que estar no mesmo espaço e ao mesmo tempo que o professor ouvinte. Não tem que traduzir aquilo que o professor ouvinte diz no sentido de fazer passar a mensagem do professor ouvinte. O professor surdo e o professor ouvinte são professores diferentes, com capacidades e competências diferentes e que têm que trabalhar articuladamente para o progresso da criança surda. Mas, repito, têm que ter tarefas e trabalhos diferentes no mesmo sentido. Era tudo o que eu gostava de vos dizer, apesar do tempo. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor Amandio. Vamos a darle la palabra a la profesora Tania, representante de Brasil. Primeiramente, eu queria esclarecer, né, porque nessa mesa, depois da mesa já composta, eu estou aqui não representando o discurso de uma política nacional, né? Eu estou aqui como representante, como coordenadora do grupo de pesquisa da FENES, né, do Rio de Janeiro, e que vem desenvolvendo há 20 anos um trabalho nessas discussões sobre proposta de educação bilíngue.
E como na federação, a gente, enquanto grupo, tem recebido cartas do Brasil todo querendo qual é o posicionamento da FENESA em relação à educação de surdos, a gente se sente aqui com uma certa responsabilidade de dizer e de discutir como é que a gente tem visto isso ao longo desses 20 anos. Na verdade, hoje, né, o quadro da educação especial, onde inclui a educação de surdos, está em aberto, né? Por que está em aberto? Hoje nós, de alguma maneira, né, a gente vem discutindo já há 15 anos a proposta de educação bilíngue. Como o Johnson colocou, desde o primeiro encontro, a gente latino-americano, a gente vem discutindo essas questões. E a gente tem notado que, ainda hoje, no Brasil, tem gente que se surpreende, né? O que é isso de educação bilíngue? Então, a gente nota ainda, né, como nós precisamos organizar isso em termos de Brasil. Por outro lado, né, a educação num todo, hoje, está passando por um processo de recondução. Recondução em que sentido? As universidades, né, todas as universidades estão sendo cobradas uma nova proposta curricular. Então, temos de rever qual é o papel da universidade, principalmente a universidade pública hoje, e temos de rediscutir isso daí. Todas as escolas, por orientação do próprio MEC, as escolas estaduais do Brasil, estão recebendo os parâmetros curriculares e, a partir disso daí, nortear o seu projeto político-pedagógico. Isso em termos de ensino regular e em termos de educação especial. E, diante desse quadro de reorganização, reestruturação, né, onde fica a questão da educação dos surdos? Como já foi dito aqui nessa mesa, se a gente está pensando nesse todo, nós temos de pensar na formação desse profissional que vai trabalhar na educação de surdos. E daí a importância do papel da universidade nessa nova discussão e nesses novos rumos do que nós vamos fazer, que profissionais é esse que nós vamos preparar nas nossas universidades. Por outro lado, o discurso, né, a gente tem comentado aqui com as pessoas que têm participado desde o Uruguai, do primeiro congresso, que muitas coisas têm se repetido, o discurso tem continuado, embora, né, nós estamos vendo um avanço. No primeiro encontro era o mínimo de surdos. Hoje, né, nesse quinto encontro, a representação do surdo é muito significativa. Então, está sendo um processo, né? Não se pode falar de uma implementação, de uma mudança, né, que é uma mudança muito grande, sem que todos esses agentes estejam realmente atuando, participando. E, na nossa experiência, né, em termos de Pernambuco, hoje, lá em Pernambuco, também, discutindo em termos de parâmetros curriculares, a Secretaria de Educação está solicitando essa assessoria em termos de como discutir os próprios parâmetros curriculares. E, especificamente, em relação à escola especial, né, nós estamos dando essa assessoria para dizer o que a gente pretende da educação especial aqui, já que todos os estados estão nessas mesmas condições de organizar a sua proposta. Então, a primeira coisa que a gente, né, se deparou foi, vamos ver qual é o quadro, qual é a realidade. Em cima disso daí, nós fizemos, né, uma pesquisa, tanto para ver o universo dos estudantes quanto dos professores, e ver o que está sendo a educação em todo esse período. Nesse questionário, né, que a gente distribuiu em Recife, Pernambuco, a política estadual de educação divide Pernambuco em 19 DERES, de diretorias regionais de ensino. E, de alguma maneira, as DERES que comandam um número X de escolas relacionadas às cidades menores,
estão exigindo dessas escolas um posicionamento, seu projeto político-pedagógico para esses 4 anos. Então, temos de traçar medidas, né, temos de traçar propostas e metas a curto, médio e longo prazo. E nisso daí, como é que está sendo essa questão da educação?